Essa característica não permanece por várias razões. A primeira razão é que o Brasil tinha sido um país escravocrata, os negros estavam sendo libertados, mas os gregos não tinham organização nenhuma, estavam dispersos pelas fazendas, pelas favelas, então não havia como você organizar qualquer coisa, seria dificílimo, sobretudo para europeus, organizar alguma coisa em favor dos negros. Por outra razão, os camponeses viviam nas fazendas, nos sítios, em lugares afastados dos centros urbanos, dispersos, então também não havia possibilidade de organizá-los. A terceira consideração é que os bispos que estavam recebendo as congregações religiosas queriam que os religiosos se dedicassem a dar uma educação católica para a classe média, a classe urbana que estava se formando, porque nessa oportunidade houve a proclamação da República e separou Igreja e Estado, e portanto o ensino dado era o ensino leigo, o ensino liberal, o ensino positivista, e eles queriam que se desse não só o ensino, mas também a doutrina católica. Então foi atendendo mais ao pedido dos bispos, os maristas se dedicaram então aos meninos que estavam entrando na sociedade urbana em formação. Então, a formação católica teve um papel significante exatamente por essa razão que eu acabo de dizer, né? Logo no início da República, os bispos pediram que viessem congregações da Europa, porque não tinha ainda uma quantidade de professores católicos abalizados para ministrar o ensino religioso e ensino católico. E então vieram inúmeras congregações masculinas e femininas, não é, que se encarregaram de dar uma formação sólida, uma instrução densa, uma boa educação humana, não é, para que esses meninos, que geralmente estavam vindo da área rural, entendessem como deveriam viver nos centros urbanos, não é? Então acho que a educação católica deve ser enfatizada nos manuais de história do Brasil pela sua grande contribuição em ter formado toda uma gerações de meninos que depois passaram a constituir a sociedade urbana. E ainda uma intenção da Igreja que essa formação permitisse que desse espaço escolar surgissem depois as elites, que haveriam de organizar o Brasil. Evidentemente, a expectativa da educação católica é que eles depois, como dirigentes, ensinassem a moral católica, e respeitassem os direitos da Igreja Católica. Eu acho que os maristas tiveram duas vertentes, conforme uma tradição antiga, que é a característica da instrução, preparar os alunos através dos cursos, através de uma formação intelectual, voltada para o conhecimento, e depois tiveram também uma outra formação muito importante, que era a formação do comportamento, ensinar as pessoas como se comportar no ambiente urbano. Então as normas de boa educação, as normas de urbanidade, as normas de higiene, as normas de civilidade. E os maristas foram especialistas nessas duas áreas. Eu diria também, uma das coisas que eles deram uma ênfase foi a questão artística, sobretudo a música. Champagnat insistia que o canto deveria fazer parte da educação. A outra parte muito importante, que também era desejada pelo próprio Estado, era a formação cívica, uma educação para que eles entendessem os valores do Estado, entendessem a respeitar a pátria, amar o país
Então, essa coisa brasileira, né? Amar a pátria, respeitar a pátria e cantar o hino nacional, fazer os desfiles, né? Nas cidades, os desfiles patrióticos. Então, acho que deram uma contribuição muito grande nisso. E, sobretudo, acho que o aspecto maior foi o aspecto da instrução, sobretudo não só a escolar, mas formavam também grêmios escolares, onde os alunos pudessem debater problemas culturais, etc. Eu acho que, olhando as congregações, não é, algumas enfatizaram mais a educação, outras mais a instrução. Eu acho que nos colégios maristas a instrução, não é, uma instrução sólida, teve privilégio, teve uma força muito grande. Né? Eu acho que a questão mais premente é que nós estamos tendo uma transição muito forte nas últimas décadas de uma sociedade burguesa, de uma sociedade de valores urbanos bem organizados, não é? Para uma sociedade que nós chamaríamos democrática, no verdadeiro sentido, porque houve uma avalanche de camponeses que vieram para as cidades para trabalhar nas fábricas, os operários. Não é? Então, ao contrário da época em que os maristas chegaram, em que a cidade era sobretudo de pessoas, de famílias que queriam ascender na cultura, não é? Para viver na cidade, agora nós temos uma multidão enorme de gente que vem para os serviços domésticos, né, que vem para os serviços materiais das casas e que vem para trabalhar nas fábricas. Né? Então você hoje tem uma divisão, né, uma elite que geralmente vive na riqueza, né, menos nos valores culturais e hoje apreciando cada vez mais os valores materiais do bem-estar, e uma grande multidão de gente que está vivendo na pobreza, às vezes marginalizados, sem cuidados de saúde, sem cuidado. Então acho que voltar a essa educação que antes privilegiava a classe média e que teve um valor enorme, se os maristas quiserem ter um significado daqui para frente, será o que eles fizerem nessa esfera, como ajudar o povo, não é, a ter mais educação e, sobretudo, eu acho que os pobres não fiquem aspirando o modelo que está aí. Quando eu chegar eu quero ter um carro melhor, eu vou querer ter isso, eu vou querer aquilo. Mas aprendam que há outros valores que os maristas trouxeram muito bem, que são valores de cultura, que eles aprendam a apreciar a música, aprendam a apreciar uma literatura, que eles aprendam a apreciar a convivência, a fraternidade, não é? Aprendam que não é só a competitividade, não é o individualismo, mas viver em comunidades, em sociedade, respeitando os outros. Então acho que há um campo imenso de trabalho que significa uma mudança, não porque se quer ser infiel ao fundador, mas porque a própria circunstância mudou, já não é a mesma. Não é? E aí eu só terminaria lembrando a frase do Papa Pio XII, que já começou a perceber essas coisas, e em 1950 ele fez um discurso para os superiores gerais de todas as congregações, né, dizendo: olha, o mundo não é mais aquele, fazei não aquilo que os vossos fundadores fizeram, mas aquilo que eles fariam se vivessem hoje. Então não é mais para fazer o que Champagnat fez, mas o que Champagnat faria se ele vivesse hoje. E como a inspiração dele era aqueles pobres camponeses, hoje a inspiração dele seria certamente por essa avalanche de gente pobre, operária, gente que vive nas favelas, gente que vive nos monturos, etc., no qual já hoje uma grande parte dos maristas, não é, está dedicando, está fazendo suas obras, não é, e merecem todo o aplauso. Não é? E quanto mais a congregação se orientar por esse caminho, acho que terá um futuro cada vez, possibilidades de sobreviver, não é? Não só de sobreviver, mas de se renovar, não é? Como alguns historiadores falam, de se refundar. Não é? Vai ser uma nova fundação, porque é como se Champagnat vivesse e dizia: vamos
fundar uma congregação para os novos tempos, né? Totalmente com outras características adequadas à modernidade.